Muito boa noite, galera. Esse é o canal Humanize, episódio 19 do canal Humanize, Cultura Política, Deboche e Crítica. Todos os domingos, comigo, Marcos Toledo, e o meu grande amigo Leandro Megna, que está chegando para mais uma vez falarmos sobre todos os imbróglios deste nosso Brasil varonil. Vamos esperar então nosso querido amigo chegar. E lá vem ele, Leandro Megna. Fala, mano. Fala, Marcão, beleza? Beleza, e você? Beleza, cara, deixa eu subir um pouco aqui. Aí, agora já começamos. Voltei? Oi, Já começamos bem. já começou. E aí? E estamos aqui, ó, com uma visita de um grande ex-aluno aí, amigo, Henrique Hessel, Foi meu de São aluno. Caetano. Você não chegou a dar aula para ele, não. Não. Ele é de um ano depois que você já tinha saído. Não sei se ele tá aí ainda, mas dê um salve aí para nós. E aos demais que estão chegando aí, boa noite, galera. Hoje eu tô aqui em situações de estúdio perfeitas. O Leonel tá com síndrome de carência, tá miando lá fora. O meu vizinho que uiva. Eu já falei do meu vizinho que uiva para vocês? Não. Aqui do outro lado da rua, do outro lado do prédio, tem um vizinho que em dias de calor, como hoje, assim, bons domingos, ele vai pra sacada, coloca uma caixa de som desse tamanho, sozinho, fica enchendo a cara, tipo um cinquentão, assim, e fica de shortinho, sem camisa, cantando, bebendo e uivando. Literalmente ele fica... E aqui no... Quando você falou um vizinho que uiva, eu pensei que você estava falando de um cachorro. Não, é o meu vizinho que uiva mesmo, ele uiva. E ele tava, até agora há pouco, ele tava cantando Boate Azul. Cacete, meu. Aí somou o Boate Azul do vizinho que uiva, o Leonel miando aqui fora, tá uma coisa maravilhosa. Um zoológico. Então, e nada que a gente vá ter tempo nem vontade de editar depois nesse áudio. Então Não, vai ficar assim mesmo. Vai ficar desse jeito. Porque a cereja do bolo do nosso profissionalismo é o improviso, é isso ou não é? É isso que a gente faz. Então vamos começar, né? Vamos começar o episódio de hoje. Aliás, deixa eu já começar explicando uma questão logística de como vai funcionar a organização dos nossos episódios daqui para frente. Eu estava fazendo antes a edição dessa birosca toda aqui, pensando em como a gente planejou o canal de começo, que era a seguinte ideia. Todo domingo era episódio só, eu falava um pouco, aí o Leandro falava um pouco, cada um de nós trazia as nossas ideias, as nossas questões e virava um episódio só. Aí depois que a coisa foi andando, a gente resolveu separar. No primeiro momento, eu chego e faço sempre uma avaliação, uma espécie de análise comparada aqui, né? Falando de problemas geralmente de política e política econômica do país, fazendo uma reflexão a respeito de coisas que já aconteceram na história do Brasil, já que eu sou professor de história. Depois, o Leandro faz um segundo momento, a gente interrompe a live, começa uma nova e posta separadamente 2 arquivos, né? A gente posta 2 publicações em que o Leandro faz as reflexões dele, geralmente girando em torno de questões mais culturais sobre uma vertente filosófica. É mais ou menos a estrutura do nosso canal, é mais ou menos a estrutura do nosso programa. Quem segue a gente já está ligado nisso e a gente já consegue falar quem segue a gente. Olha aí, o que para mim é um avanço. E aí é o seguinte, como antes era um canal, era um episódio só, eu ia numerando
os episódios pelas semanas. Então hoje está sendo episódio 19 porque é a semana 19. Teve uma ou outra semana que a gente não fez, né? Mas é praticamente aí 19 semanas seguidas, tirando uma ou outra que deu algum improviso. Algum improviso não, né? Algum imprevisto. E esse é o 19º episódio. Só que a partir de hoje, para não ficar a confusão que eu resolvi fazer e já me arrependi, que é desde que nós separamos o episódio em duas partes, eu tenho numerado assim, 19 do Marcos e 19 do Leandro. 18 do Marcos, 18 do Leandro. E aí fica o mesmo número duas vezes, não faz o menor sentido. Então daqui para frente, o primeiro episódio vai ser um número e o segundo episódio vai ser outro. Então a gente vai ter 2 episódios por semana numerados assim. Hoje vai ser então 19 e o 20. Quer dizer que hoje, por esse novo critério mudado, né, no meio do jogo, a gente vai atingir o nosso episódio número 20 e com você, Leandro. Olha que beleza. O que me faz acabar de perceber que toda vez que fechar um número redondo vai ser sempre você. Olha, eu já me arrependi. Toda vez que for número par. Pois é, então. O dia que fizer 100, a gente inverte, só para o 100 ser eu, entendeu? Tá bom, tá bom. Então vamos lá, começando o episódio 19 do nosso canal Humanize. Eu preparei, porque hoje eu estou muito animado, assim, e estou pensando em tudo na edição aqui, ó. Acho que vai ficar uma bosta, porque vai ficar meio baixo, mas eu preparei a canção tema para nossa conversa de hoje. Dá uma olhada, ó. Não acredito que não tá dando pra ouvir. Dá pra ouvir, mas não... É o Jamil e uma Noites. Acabou. Até aproximei ali. Acabou a corrupção, galera. Acabou a corrupção. Isso dá pra editar. Vou colocar a música do Jamil e uma Noites mais alto no arquivo pra estourar aí. A corrupção do Brasil acabou, gente. Acabou por quê? Acabou porque o presidente Jair Messias Bolsonaro falou que acabou. Eu acho que é o suficiente, né? Nós tivemos um discurso pronunciado pelo nosso presidente nessa semana, em que ele falou que ele não quer acabar com a Lava Jato. Ele já acabou com a Lava Jato, porque uma vez que o governo não tem mais corrupção para ser combatida, a Lava Jato não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa fantástica, né? E me colocou aqui para pensar a respeito de algumas experiências anteriores que nós já vivemos no Brasil, mostrando que não é de hoje, o nosso primeiro quadro, que políticos brasileiros são colocados numa arapuca criada por eles mesmos ou das quais eles se beneficiaram politicamente por algum motivo e que depois viram um problema, né? Antes de falar do Bolsonaro, eu quero começar jogando aqui o nosso programa para os anos 60, mais especificamente para o ano de 1961, porque hoje eu vou ler discursos de presidentes anteriores. Vamos ler três trechos de 3 discursos pronunciados por presidentes da República, e o primeiro é em 1961. 1961 só pode ser ele, o presidente Jânio Quadros, que governou 7 meses dentro de 1961. Bom, quando Jânio Quadros ganhou as eleições em 1961, foi surfando numa onda de discurso anti-establishment e discurso anticomunista. Discurso antipolítica tradicional, anticorrupção e anticomunismo, usando como ferramenta básica de propaganda a vassoura como um símbolo de limpeza. Ele iria limpar o Brasil de toda a corrupção. Tinha até, né, o jingle de campanha dele, que eu acho que é o jingle de campanha mais famoso de toda a história do Brasil, né? Que era o varre, 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 vassourinha. Varre, vai a bandalheira, pois o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. É um dos mais legais, né? Só perde para o meu favorito, que é o do Brizola, claro. Você também tem idade para lembrar, né, Leandro?
Lá, Brizola, lá, Brizola. Você vai fingir que não, mas eu sei que você lembra, porque você é velho. Só do Lula lá. Também igual eu. Ah, o Lula lá também fantástico, né? Com todos, aquele monte de gente cantando, né? Coisa linda, maravilha, né? Chico Buarque, Marieta Severo. Então, o discurso do Jânio Quadros, né, essa coisa da vassourinha que ia chegar para varrer a corrupção e etc., transformou ele num fenômeno eleitoral. Ele que era um cara completamente assim desconhecido do resto do Brasil, ele era um político mais ou menos conhecido em São Paulo, se tornou um cara que não tinha a menor chance de ser eleito, ele era de um partido nanico, que pegou carona pelo seu, né, pelas suas tiradas, né, que eram extremamente divertidas, que chamavam a atenção da população, né, os seus jogos de palavras, etc. Ele chamou a atenção da UDN, o partido conservador da época, né, o partido de extrema-direita da época, e virou o que virou e acabou sendo eleito. Esse discurso que eu destaquei aqui, ó, que eu quero ler, ele é... Esse primeiro vai ser o maior, tá? Então eu sei que é chato ficar ouvindo alguém ler um discurso, mas esse vai ser o maior, os outros são mais curtinhos. Esse também não é muito grande, vai. Ele leu no dia 31 de janeiro de 61, na sua posse. Naquela época a posse era no dia 31, não era no dia 1º, que para mim é bem mais inteligente, né, do que dar a posse para o presidente num feriado de 1º de janeiro. Mas enfim, ele fala assim, ó, nos países, aspas, para Jânio Quadros falando, hein, nos países cujas instituições foram derrubadas em consequência do êxito de guerras fratricidas, o que vemos não é a instauração do reino dos céus. Pause aqui. Ele era um cara que tinha essa jogada muito clara para o catolicismo, né, para o conservadorismo cristão, católico, profundo. E ele está falando aqui de países que fizeram revoluções socialistas. Claramente ele está falando de Cuba, né, que tinha realizado a sua revolução em 59. Mas ele está falando para assuntos em geral, mas dando assim, um destaque muito forte para a questão de países que fizeram revoluções socialistas e não encontraram o paraíso na Terra. Aí volta para ele, aspas de novo para o Jânio Quadros. Ao contrário, daí por diante, ficaram proibidas todas as reivindicações, abolida toda a liberdade, suprimida a crítica. Em lugar de 1000 patrões a disputar o artífice no mercado da concorrência, ao discurso liberal, um só patrão, prepotente e autoritário, dita salários, as horas de serviço e as cotas de produção. Regime socialista. Então, aqui ficou bem claro do que ele está falando. Em lugar da distribuição da terra, a sua estatização. Em face do grande império central, que tudo vê e tudo prevê, nenhuma pequena nação, mesmo afim ou irmã, mantém a licença de falar em nacionalismo. Conservemos, pois, as nossas liberdades, fortalecendo-as e ampliando-as. Vivamos como seres livres, construindo o poderoso Brasil. Telaemos, afinal. Ele adorava uma mesóclise também, né? Não era só ele, não. Michel Temer ama, mas da época dele já vinha isso. Então, cara, olha isso. O Jânio Quadros fez campanha surfando na onda do discurso anticorrupção, mas também surfando no bom e velho discurso do perigo comunista que nos ronda. Isso se voltou contra ele e contra o Brasil não demorou muito. Por quê? Ele sempre usou a seu favor essa lógica do perigo comunista, tanto para fazer discurso como para visando se apresentar como o herói que iria salvar o Brasil do comunismo, ou a exceção que merecia a confiança do povo brasileiro porque ele não era como os outros que ameaçavam, né, a segurança nacional com discursos de esquerda, etc, etc e tal. E aí o que aconteceu com ele? O Jânio Quadros acabou sendo uma vítima direta desse discurso anticomunismo que ele mesmo semeou. Por 2 motivos. Primeiro motivo, porque durante o seu governo, que só durou 7 meses, ou seja, né, em 7 meses ele ficou completamente desgastado e fez aquela conhecida estratégia de renunciar para ver se o Congresso, né, implorava para ele ficar, etc. Ele fez uma política de tentativa de fortalecimento da política internacional brasileira. As relações internacionais
ele queria que as relações internacionais do Brasil passassem a distribuir uma mensagem, né? A passar uma mensagem de que o Brasil era soberano. E por isso, o Jânio Quadros tomou uma atitude diferente do que, por exemplo, a política internacional faz hoje no Brasil, né? As nossas relações internacionais. Foi uma política de desalinhamento dos Estados Unidos na questão da política. Jânio Quadros se aproximou de Cuba e China, apesar desse discurso anticomunista, e deu apoio às lutas de independência na África, né, que estavam no auge em 1960 e 61. Ele queria, com isso, passar a sensação de que o Brasil não era um lacaio dos Estados Unidos, etc. Só que essas políticas, que tinham como objetivo mostrar a autonomia do Brasil, foram usadas contra ele, dizendo que ele estava se tornando um agente do comunismo internacional, apesar de discursos como esse. E isso ligado a várias outras questões que não cabe entrar aqui, como, por exemplo, a dificuldade de lidar com a crise, etc. e tal, fez com que ele fosse completamente abandonado, e ele, que tinha sido usado como uma espécie de fantoche da extrema-direita brasileira, logo se transformou na bucha de canhão. Ele foi um sinal que muito pouca gente aprendeu, e que o Bolsonaro vai aprender em breve, muito possivelmente a duras penas, de que essa estrutura política que nós temos pega pessoas como Jânio Quadros e o Bolsonaro e usa enquanto é favorável, mas também não tem o menor problema em dispensar, jogar fora e transformar no inimigo, assim que não é mais interessante tê-lo por perto, né? É muito provavelmente para onde o Bolsonaro está caminhando, né? E aí depois ele foi tragado, né, num segundo ponto, ele foi de novo mordido pelo próprio discurso, ele foi tragado pelo próprio monstro que ele alimentou, né? Porque quando ele se vê completamente abandonado, o Jânio Quadros faz uma estratégia perigosa. Ele manda o João Goulart, que era o vice-presidente, para a China numa missão diplomática, com o objetivo de semear na imprensa, na fofocaiada da imprensa, né, na imprensa sensacionalista, que o João Goulart, que todo mundo dizia que era comunista, porque era um cara de centro-esquerda, porque ele defendia a reforma agrária, entre outras coisas, foi para a China. E ninguém explicou o porquê. Só ficou girando essas especulações. O que ele foi lá? O que ele foi fazer lá? Foi falar com Mao Tse-tung, né? Foi buscar um exército chinês para fazer revolução no Brasil, e usou esse momento para pedir a renúncia. Então o que aconteceu? A estratégia dele não deu certo, ele pediu a renúncia esperando que o Congresso se articulasse para pedir que ele permanecesse, aí ele iria chantagear o Congresso para ficar no país, para ficar no governo, e impedir que João Goulart assumisse, ou seja, ele contava com o anticomunismo do Brasil para que o Congresso preferisse ceder às chantagens dele do que vê-lo renunciar e ter que lidar com o problema de um comunista, suposto comunista, na presidência. Aí ele quebrou a cara porque o Congresso aceitou a renúncia e o João Goulart assumiu o poder. E aí ele saiu pela porta dos fundos da política brasileira, né? Daí pro lixo da história. Ele ainda acabou sendo prefeito em São Paulo, só para mostrar, né, como São Paulo é uma desgraça. Mas ele acabou saindo, né? Foi vítima desse discurso. E o pior, como nós sabemos da história, no fim das contas, João Goulart assumiu o poder mesmo, mas de fato o anticomunismo brasileiro jamais permitiria um cara com as ideias de João Goulart no poder. E aí, resumindo bem a ópera, o resultado foi a ditadura militar. Vamos voltar para o discurso dele? Nos países cujas instituições foram derrubadas em consequência do êxito de guerras fratricidas, o que vemos não é a instauração do reino dos céus, ao contrário, ficam proibidas todas as reivindicações, abolida toda a liberdade, suprimida a crítica. Exatamente o que o Brasil teve a partir de 64. Não por uma guerra fratricida, né, como o que ele quis dizer, mas as suas próprias ações tiveram como consequência fomentar uma crise política que acabou levando o Brasil a 21 anos de ditadura militar.
Claro que não só por conta do Jânio Quadros, mas em grande parte por conta dele. Foi ele mesmo, foi o Jânio Quadros que deu a medalha, né, a Ordem do Cruzeiro do Sul para Che Guevara. Como uma forma, né, de mostrar aquela ideia de que o Brasil era um país soberano, conversava com quem quisesse e não era um lacaio dos Estados Unidos. O que, né, ninguém entendeu, porque como que um cara conservador faz um negócio desse? Ele tinha os motivos dele, né, mas o ponto aqui, o ponto da reflexão sobre o Jânio Quadros, eu mudei a conexão. Ah, então é a internet. Então. Mas, geralmente, quando eu tô no Wi-Fi aqui em casa, é que dá esse problema de cortar. Por isso, hoje eu lembrei e tirei. Mas cortou do mesmo jeito. Aí eu pus de volta agora. Sei lá. Bom, então já sabe. Esse problema alterna a conexão. Bom, vamos lá, né? Então, no fim das contas, a gente vê que o Jânio Quadros acabou sendo vítima desse discurso que ele mesmo criou, né? Desse monstro que ele mesmo criou. Ele é um exemplo. O segundo exemplo que eu pensei é o Fernando Collor, que é um pouquinho mais simples, né? Fernando Collor, né? Muita gente vai lembrar, seja da escola, seja por ter vivido mesmo. No dia 13 de agosto de 92, já completamente fudido, com o Congresso realizando uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar as denúncias, né, de corrupção sobre ele, junto lá com o PC Farias e tudo mais. E quando tudo apontava para a ideia de que realmente o processo de impeachment dele ia ser aprovado, ia ser votado e aprovado, no dia 13 de agosto, ele fez o seguinte discurso, de novo se baseando naquilo que representou a campanha dele. A ideia de falar direto para as massas. Ele construiu essa ideia de que ele era a representação do Brasil e hoje eu tô completamente na hidratação. Na verdade é que eu não quero tomar muita cerveja no mesmo dia porque eu tô tentando emagrecer. E como vai ter jogo do Corinthians daqui a pouco, eu vou tomar cerveja para ver se eu aguento ver o Corinthians jogar. Então não vou tomar cerveja aqui na live. Né? Peguei inclusive 2 copos d'água, o primeiro já foi, ó. Tô ficando cada vez mais esperto. Então eu vou pegar. Então pronto. Para atender o público, né? Para atender o público. Então o Fernando Collor, ele criou também uma ideia de que ele reforçou muito aquela lógica de que o Fernando Collor era o caminho de diálogo entre a política e a população. E todo o restante era o charlatanismo, o mais do mesmo, a velha política ou o comunismo, representado no Lula. Ó, Stella Artois, hein? Coisa fina. Show de bola. Saudade de pagar R$12 numa garrafinha dessa, hein? Saudade. Nossa, cara. Na Tóquio. Nunca mais eu vou reclamar. Ai. Enquanto toca, sei lá, Ivete Sangalo na Tóquio. Não, toca Alceu Valença. Alceu Valença, cara, que coisa boa. Pra quem não acompanhou o canal desde o primeiro episódio, é importante frisar que a ideia desse canal é simplesmente usar o tempo que a gente estaria na Tóquio enchendo a cara para encher a cara falando bobagem. Né? Foi assim que nasceu o canal Humanize e assim estamos até a quarentena acabar e aí sei lá se a gente continua com isso, porque aí a Tóquio vai ser prioridade. Era domingo, 7 horas da noite, estaríamos lá. Exatamente, a gente tinha que chegar antes das 7 porque era a hora que começava a cobrar para entrar. Para não pagar a entrada. Mas isso em outros tempos, né? Em tempo que ainda tinha corrupção. Voltando, então, para o ponto. No dia 13 de agosto, o Collor, já às vésperas da votação do seu processo de impeachment, ele sobe num púlpito ali, né, em meio a um monte de taxistas e tal em Brasília, e ele faz o seguinte discurso, convocando o povo para protestar a favor dele, para pressionar o Congresso para salvá-lo. Ele fala o seguinte: a minoria atrapalha,
a maioria trabalha. Ele estava dizendo que quem estava acusando ele de ser corrupto eram vagabundos, né, e comunistas. Vamos mostrar que já é hora de dar um basta a tudo isso. Olha aí, ó, mudar tudo isso que tá aí, ó, né, de olho, mesmo discurso. Vamos inundar o Brasil de verde e amarelo. E com esse discurso ele chamava o povo a protestar para salvar a pele dele. E o pedido saiu pela culatra, porque realmente o poder de mobilização de massas que o Fernando Collor usou a seu favor até agora se voltou contra ele na campanha dos caras pintadas. Porque o povo realmente recebeu o chamado, atendeu ao chamado de Collor, mas não do jeito que ele esperava. O povo foi sim às ruas, mas não de verde e amarelo. O povo foi de preto. O povo foi de preto às ruas naquele final de semana de agosto de 1992. Verde e amarelo, apenas as caras, os rostos, caras pintadas. A juventude brasileira de luto, de preto, pedindo fora Collor. Foi aí que ele percebeu que não tinha saída mesmo, né? E o processo foi aprovado, depois ele foi realmente julgado, perdeu os direitos políticos, etc, etc. Tentou renunciar, né? Mas a renúncia dele não foi aceita pelo STF. E ele foi julgado do mesmo jeito. E aí, para acabar, nós chegamos então na figura do Bolsonaro, que nessa semana fez o seguinte discurso, né? Um comentário, né? Em uma das falas dele aí, né? Nas lives dele, etc., em que ele disse o seguinte: é um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. E aí continua falando mais coisas, mas enfim. Como nós sabemos, o Bolsonaro não só chegou ao poder surfando nessa onda da corrupção, como contou diretamente com a Lava Jato para se tornar um player com chances de vitória. Porque independente da visão política que você tenha, e independente de você achar que isso é algo bom ou ruim, é um fato que a Lava Jato ter levado à prisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva é o principal elemento que tornou viável, que tornou possível a vitória de Jair Bolsonaro. Não havia grandes possibilidades de vitória do Bolsonaro enquanto Lula era uma opção. E a Lava Jato foi um processo investigativo que teve como grande influência, como grande elemento com relação às eleições de 2018, influenciar diretamente no resultado do pleito, ao tirar da jogada o principal candidato, o que tinha mais chance de ser eleito em todas as pesquisas. Isso independente do Lula ter culpa ou não, a gente não precisa entrar nesse mérito aqui, isso fica para outra live, a gente até já falou sobre isso. E aí, eu volto lá na pergunta, lá do começo da live, perguntaram, e aí, mas a Lava Jato acabou mesmo? Deixa eu ver se eu acho, não sei se eu vou achar. Ai, meu Deus, A pergunta era essa mesmo. Então, é isso aí mesmo? Acabou a Lava Jato? Então, esse é o tipo de pergunta que não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a Lava Jato é um processo tão inovador no sentido de não se sentir amarrada aos limites do Código de Processo Penal e dos princípios jurídicos, a começar pela ideia do devido processo legal, que não dá para a gente prever quando ela vai acabar. Porque a Lava Jato virou um monstro que só acaba quando ela quiser. Essa é a grande questão. Inclusive, essa é uma das principais críticas à Lava Jato. A Lava Jato chegou a uma situação tal que ela determina o próprio modo de agir. Pela justificativa, que a gente já falou em várias outras situações, de ser um processo investigativo sui generis, ou seja,
que tem o seu próprio gênero, que tem o seu próprio jeito. Então ela não precisa se limitar aos princípios jurídicos e às normas determinadas pelo Código de Processo Penal com relação à ideia de instruções probatórias, etc. Ela traça o destino dela mesma. Então, a questão é, como pode um processo investigativo que não tem um recorte delimitado antes de começar? A Lava Jato não tem, por isso que ela já realizou mais de mil mandados de apreensão. Por isso que ela já prendeu mais de 100 pessoas. E ela não acaba. E aí a Lava Jato está se espalhando para outros estados, para fora de Curitiba, e indo para várias jurisdições. A Lava Jato se transformou em uma instituição própria, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, que nesse sentido estão dando para si mesmas status de um poder próprio, sob a justificativa de resolver de uma vez por todas a corrupção e com a legitimidade que o apoio popular dá a ela. Então a lógica da Lava Jato é: vamos quebrar alguns ovos para fazer o que precisa ser feito. Então, mais importante do que nos ater a princípios e normas que só garantem a impunidade, é nós conseguirmos chegar na origem do mal. E isso colou muito bem. Isso tem tudo a ver com a figura do Sérgio Moro e também acaba tendo a ver com o seu afastamento. Por quê? E aí essa é a pergunta da Bela, é importante porque é o foco da fala de hoje, assim, né? Já para concluir aqui. Da mesma maneira que o Collor acabou sendo traído pela própria estratégia de se colocar como agente das massas, e as massas acabaram se voltando contra ele, e o Jânio Quadros se debruçou, ele montou em cima do discurso anticomunista, e esse discurso se voltou contra ele primeiro e contra o Brasil depois, resultando em 21 anos de ditadura. O Bolsonaro montou em cima da Lava Jato. Ele foi eleito com o discurso da Lava Jato. Ele foi eleito como um continuador da Lava Jato. Eu apoio a Lava Jato, eu sou a Lava Jato, eu sou parte da Lava Jato, eu não sou investigado pela Lava Jato, eu não estou na condição de alvo da Lava Jato, porque eu não sou corrupto e a minha família é limpa, e eu colocarei no meu governo o grande nome da Lava Jato, que é o senhor Sérgio Moro. Ele será transformado em super-ministro da Justiça. E assim, a Lava Jato vai deixar de ser uma mera operação da Polícia Federal e vai virar um ministério de governo. Quando o Bolsonaro coloca o Sérgio Moro como promessa de campanha, vou colocá-lo como meu ministro, ele literalmente está colocando a Lava Jato no ministério. Essa é a ideia. Só que o Bolsonaro esperava que isso acontecesse de uma maneira assim, voltada politicamente para os seus interesses. Quando as coisas começaram a se desenrolar no país, de modo a que a continuidade da Lava Jato passou a significar não só uma perseguição aos opositores de Bolsonaro, mas aos seus aliados e depois, pior ainda, aos seus familiares e a ele mesmo, a Lava Jato, que foi tão útil para ele ser eleito, de repente se tornou um problema a ser limitado. O afastamento do Sérgio Moro tem tudo a ver com isso, e essa necessidade de criar uma realidade paralela, em que ele vai e usa de novo essa estratégia da mentira cínica, da mentira galopante, da mentira assim, nauseante, inacreditável, que faz passar a impressão de que realmente o Bolsonaro vive em um outro universo, que ele realmente acredita nas mentiras, nas falácias que ele cria, né? Como na semana passada que a gente falou das questões lá da floresta e do Pantanal, né? Não sei se foi semana passada ou retrasada,
e que ele realmente acredita nessas besteiras, nessas bobagens que ele falou lá na ONU, agora nós vemos ele usando essa mesma estratégia para colocar a Lava Jato na mira, para colocar a Lava Jato agora como parte dos inimigos do Brasil, uma vez que a Lava Jato agora pode acabar chegando em gente que não interessa mais. E até mesmo nos seus próprios filhos. Então agora a Lava Jato cumpriu o seu papel e ela precisa ser desidratada. E ela está sendo desidratada. E o problema é, nós vamos ter aqui, para variar um pouquinho, como é já tradição do nosso país, o pior dos dois mundos. Nada vai impedir, nada vai resolver, consertar os estragos negativos que a Lava Jato fez até agora. Mas esses impactos não vão atingir aqueles que se favoreceram com a retórica lavajatista e com o movimento de massas que o ideal da Lava Jato provocou. Agora, a tendência é a Lava Jato perder cada vez mais força e os lavajatistas, que agora estão extremamente irritados, né, dizendo, o Bolsonaro está indicando um nome para o STF, né, que era o Cássio Nunes lá, que é um anti-lavajatista, ele tem a ideia, né, de anular decisões da Lava Jato, né, e os lavajatistas que apoiaram Bolsonaro já estão chamando ele de traidor, etc, etc. E o Bolsonaro não está nem um pouco preocupado, porque ele sabe que no fim das contas, em 2022, se for Bolsonaro e PT, ou Bolsonaro e esquerda, ou Bolsonaro e centro-direita que parece esquerda para quem é extrema-direita, esses lavajatistas, no segundo turno, mesmo odiando o Bolsonaro, vão acabar votando no Bolsonaro para não colocar o PT de volta. Então agora a estratégia do Bolsonaro é, se for necessário, romper de vez com os lavajatistas. Ele já está dizendo até de essa direita burra. Quem imaginava? Quem imaginaria que depois de tão pouco tempo, antes de completar 2 anos de mandato, o Bolsonaro estaria chamando a direita de estúpida, a direita de burra, porque está se voltando contra ele. E você acha que isso realmente vai fazer com que as pessoas parem de votar? Em primeiro turno pode até ser, mas em 2022, essa mesma turma que está chamando o Bolsonaro de traidor vai continuar apoiando ele quando for ele contra o PT. Então o Bolsonaro está usando uma estratégia que parece ser bastante inteligente no fim das contas. Tudo parece apontar para um final feliz para ele e terrível para o resto do Brasil. Que a Lava Jato de fato seja desidratada e que no fim das contas isso não signifique necessariamente que os lavajatistas vão vê-lo de fato como um traidor na hora H. A menos, e é aí que está a grande lógica aí, né, do nosso passado recente para nos ensinar, que essa tentativa de desidratar a Lava Jato não dê certo. Que esse discurso do Bolsonaro, que agora inverte a questão, acabe se voltando contra ele. Exemplos na história não faltam para mostrar que essas estratégias acabam uma hora crescendo demais e comendo o próprio criador. No caso aqui, não exatamente o criador, mas o principal beneficiado, né, dessa retórica lavajatista, que é Jair Messias Bolsonaro. E aí, a gente vai ter que esperar para ver se o que já aconteceu em outros momentos vai se repetir com o nosso lamentável presidente. Certo? Bom, essa era a minha contribuição para hoje, gente. Lê. Mete bala aí, bicho. Aqui travou. Agora foi, né? Agora foi? Você falou dessa questão, essa questão de você ter 2 mundos, né? De dar certo para o Bolsonaro e ainda assim esse pessoal votar nele em 2022, ou dar errado para ele e a gente tem
tem provas históricas de que isso possa acontecer. Ou me passou pela cabeça aqui uma terceira possibilidade, que seria surgir uma direita mais radical ainda, né? Uma direita que está aí na figura de uma Sarah Winter da vida, dessa galera que tá desiludida com o Bolsonaro, né? E que vai aparecer em 2022 como uma proposta de alguém que se opôs ao Bolsonaro, a um Bolsonaro que faz programa social e que não era a proposta inicial dele e tudo mais, né? O que é pior ainda, na verdade, né? Alguns falam do Weintraub. Do próprio Weintraub, né? Que cresceu, apesar de estar desaparecido agora. Só uma outra coisa aqui a respeito do afastamento do Sérgio Moro, né? A Isabela falou do Sérgio Moro. Logo quando o Sérgio Moro desapareceu, eu lembro que eu fui ver alguns perfis aí de alguns bolsonaristas, principalmente, inclusive da família, né, para ver qual que era o posicionamento, né? E ali você teve uma divisão muito clara daqueles que se mantiveram ao lado do Bolsonaro e demonizaram o Sérgio Moro, e aqueles que falaram que o Bolsonaro era um traidor, né? Porque o Sérgio Moro que era o grande nome contra a corrupção e tal. Então isso já começou lá atrás, né? Começou lá em abril, quando o Sérgio Moro saiu. E uma outra coisa, né? Sempre que eu estudava história, eu tinha essa dúvida, né? Como que Jânio Quadros, com o discurso anticomunista, tinha como vice o João Goulart, né? E depois, tempos depois, a solução clareou na minha cabeça, que era o fato de que, naquela época, o vice-presidente era eleito separadamente do presidente, né? Você votava para presidente e votava para vice-presidente. Então foi isso que aconteceu. Tanto é que depois o João Goulart foi vice do Jânio Quadros, salvo engano. O Jânio Quadros era vice do Juscelino Kubitschek. Do Juscelino. E depois, antes, ele foi vice 2 vezes, porque para vice você podia se reeleger infinitamente. Exatamente. Então ele foi vice do JK e depois foi vice de novo do Jânio Quadros, e aí virou presidente, mas, né, teve os poderes limitados. Quando ele foi vice do Juscelino, ele foi mais votado do que o próprio presidente, né? Esse era um dado que depois eu recolhi e tal, que ele teve mais votos do que o próprio Juscelino. A votação para presidente foi muito polarizada, mas a de vice não. Exatamente. E você falou aí sobre a questão da saída do Lula, né, por conta da Lava Jato, nas eleições de 2018. Eu não sei se eu já falei isso em alguma live e tal, mas eu estava tendo uma aula com o André Singer, que é professor da USP, era um dos articuladores da campanha do Lula, lá em 2006 e tal, né? Ele é uma figura histórica do PT e é professor da USP, professor de política, e ele estava dando uma aula justamente sobre democracia, sobre os conceitos de democracia. E um dos conceitos de democracia é um conceito dado pelo Joseph Schumpeter, que é um cientista político tcheco, enfim, é de algum país aí do leste europeu, e a definição que o Schumpeter dá para a democracia é o seguinte: para que seja, veja que, primeiro que é um conceito que não é unânime, né? Mas a definição desse teórico é o seguinte: para que haja uma democracia é necessário que a gente tenha eleições limpas, livres e competitivas, né? Então, o que ele entende como eleições livres? Em que haja livre manifestação, campanha, todos os candidatos podem fazer campanha e assim por diante. Isso é uma eleição livre. Eleição limpa é uma eleição que não haja fraude na contagem de votos e tudo mais. E eleição competitiva é que você tenha pelo menos 2 lados que tenham chances reais de ganhar,
né? Então, nessa definição do Schumpeter, por exemplo, muitos países já saem da definição de democracia porque você só tinha um lado que tinha chances reais de ganhar. Então, países como Paraguai, como México, por muito tempo não foram considerados democracia porque você tinha um único partido com chances reais de ganhar, né? E essa era a definição do Schumpeter. E aí eu lembro que depois eu fui conversar com ele, eu falei, professor, ok, né, a definição é bacana e tal, ele tem lá tudo, ele teoriza tudo isso, mas o Schumpeter está baseado somente no momento da eleição, né? A eleição pode não ser limpa, não porque a contagem de votos não tenha sido limpa, mas porque você impediu, por exemplo, algum candidato de ser candidato, né? E na época haveria eleições na Argentina ainda, e já estava tendo toda aquela mobilização contra a Cristina, né, que ela não poderia ser candidata porque ela tinha processos e tudo mais. E eu dei como exemplo o exemplo da Argentina. Eu falei, por exemplo, na Argentina, né, já estão se mobilizando para evitar que a Cristina seja candidata. E a resposta dele foi maravilhosa, porque essa aula foi em 2019, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu sei que você deu o exemplo da Argentina, mas eu sei do que você está falando, né? Você está falando do Brasil, né? Porque eu posso impedir um candidato de competir as eleições e ainda assim as eleições serem limpas, né? Porque o que tá em jogo nessa definição de democracia é o momento do pleito, né? Agora, a gente pode tratar aí de outras definições, como, por exemplo, o que aconteceu no Brasil em 2018, em que você impede um candidato de participar das eleições e logo depois você solta esse candidato, né? E que é uma fraude eleitoral, se a gente considerar aí o pleito eleitoral não só como o momento da votação, né? Então, ele falou, considerando a definição de Schumpeter, não houve fraude na eleição de 2018. Mas considerando outras definições, Bolsonaro foi eleito a partir de uma fraude eleitoral, né? Se você parar para pensar, no período lá da época do JK, do Jânio Quadros, isso acontecia também assim, de maneira exata, exatamente igual. Porque o PCB foi um partido que existiu depois do Estado Novo. No Estado Novo não tinha partido nenhum, né? Nem o Vargas tinha partido. Não existia partido no Estado Novo, nenhum. Não era nem partido único, né? Era partido zero. E quando acabou o Estado Novo, os partidos voltaram. E o PCB, que já existia desde os anos 20, foi restaurado. Sabe quanto tempo durou a restauração do PCB? Menos de um ano. Porque em 46, acabou o Estado Novo, né? Em 45. Em 46, começou um processo que saiu em 47, que cassou a licença do PCB. Então, não demorou muito para que... Então, o PCB só concorreu a uma eleição, que foi a eleição de 45 que elegeu o Dutra. Né? O PCB lançou o Iedo Fiuza, que teve 10% dos votos lá, mas o PCB estava jogando. E aí não demorou muito para a estrutura política encontrar uma razão legal dentro das normas, dentro da lógica, né, para dizer que o PCB não tinha entregue, né, documentos e tal, não sei o que lá, e usou isso para caçar a candidatura do PCB. Então, nunca é uma sabotagem democrática sempre feita com esse verniz de legalidade. O que tem tudo a ver com a pergunta da Isabela de novo, que ela perguntou sobre por que a propaganda do Boulos foi censurada. Então, o que aconteceu? Encontraram, né, os adversários aí do Boulos, encontraram uma brecha jurídica para falar que o Boulos usou uma propaganda de maneira irregular. Que a questão foi, você só pode colocar a imagem de um artista, de alguém famoso, etc., assim, numa propaganda. Aí, se o Leandro souber algum detalhe, quiser complementar, mas pelo que eu vi, né, a questão foi essa. Você tem 20, só pode colocar por 20 segundos. Não pode ser mais. Não, por 20 segundos não, por 20%. A propaganda tem lá o tempo X. Você só pode colocar pessoas famosas, assim, né, influenciadores,
por 20% do tempo. Aí colocaram o Wagner Moura lá, né? E ele apareceu 20% do tempo, mas a voz dele ficou mais tempo. E aí falaram que então estava fraudando o negócio, né? Então a ideia é essa agora, né? A jogada política, né, vai ser sempre se valendo desse verniz democrático para tentar censurar, enfim, né, minar as possibilidades, e a gente vai ver sempre para onde que a corda, né, estoura, né? Oi, falei. Não, lembrando de alguns pedidos meio esdrúxulos que a gente teve aí, sei lá, no ano passado e tal, de alguns bolsonaristas querendo caçar a licença do PT, porque o PT, querendo enquadrar o PT como organização criminosa, né? Então, a estratégia que eles usam é sempre essa ideia, né? Primeiro, dentro de uma lógica, né, jurídica, né, o próprio todo esse processo de golpe, né, que o Brasil viveu de 2016 para cá é um exemplo disso tudo. Beleza? Acho que deu, né, Lê? Voltemos, né? Então é isso aí, gente. Sobre esse primeiro momento, estou satisfeito. Lê, últimas considerações aí? Não, o que eu tinha para falar é o que eu falei já. E aí a gente volta então na segunda parte para a gente falar um pouquinho aí do Machado. Teve notícia nova do Machado de Assis nessa semana. Vale a pena a gente falar alguma coisinha. Legal, então. Então é isso, galera. Vamos para a segunda parte do nosso canal Humanize de hoje. Até daqui a pouco.